Olá pessoal, sejam mais bem-vindos ao vídeo do meu canal Vinho sem gravata, vinho sem frescura e vinho sem enrolação. No tema de hoje vamos falar sobre temperatura dos vinhos, né? Correta de serviço. Estou aqui com o meu vinho, a temperatura dele está correta. Então vamos lá, vamos falar de temperatura de espumante, de vinho branco, vinho rosé, tinto de médio corpo, tinto de corpo leve, encorpado, vinho de sobremesa, vinho fortificado, né? Enfim, vamos, como sempre, dos mais leves aos mais encorpados, ok? Tá, dá um gole aqui. Então vamos lá, sem enrolação. Vamos começar pelos espumantes. Eu trouxe aqui um espumante, um Brut. Poderia também ser um Moscatel, tá? Aqui tem um Brut Rosé. E também trouxe um bom representante, um champanhe, galera. É um Moët Chandon. Poderia ser também uma cava espanhola, enfim, ou um Prosecco italiano. A temperatura de serviço deles é sempre mais gelada que os outros vinhos. Bem gelada, de 6 a 8 graus. Quase como fosse uma cerveja. Uma cerveja de 0 para menos, né? Então, assim, o espumante tem que ser bebido bem gelado, porque das borbulhas, para você sentir o maior frescor. Entendeu? Ele não pode ser servido quente, que senão você vai servindo na taça, ele sai tudo da taça, não fica legal. Então, muito atento à temperatura de serviço do espumante, que ele é bem geladão, tem que botar a mão na garrafa, tem que estar bem gelada, tá? Para você servir da forma correta. Pois bem, então vamos agora partir para os brancos de corpo leve, ó. Tem aqui um exemplar lantejano, ó, muito legal, tá? Não passa por madeira, é um vinho bem fresco, tem um frescor muito bacana. Uma uva também que representa muito bem esses tintos é a Sauvignon Blanc, tá? Tem aqui o Labirinto, o vinhaço, enfim, outras uvas, Riesling, vinhos brancos que não passam por barrica, que tem um corpo mais leve, mais frescor. Esses vinhos são servidos na faixa de 8 a 10 graus, um pouquinho mais quente do que o espumante, faixa de 8 a 10 graus, aí eles estão muito bem servidos, ok? E tem que manter essa temperatura. A partir do momento que eles esquentam, eles ficam menos frescos, às vezes até pioram o gosto. Enfim, é muito importante se atentar para a temperatura de serviço dos vinhos, que é muito importante mesmo. Então vamos lá, agora vamos falar dos brancos com mais corpo ou passagem por madeira, ó. Aqui tem um Brazuca sensacional aqui, ó, da Vinícola Guaspari, um Viognier com passagem por madeira. Eles têm que ser servidos, como eles chamam, de ligeiramente fresco. O que é isso? Temperatura entre 10 a 12 graus. 10 a 12 graus. Temos aqui também um outro exemplo, um vinho lantejano, ó. Coltada velha, já mostrei esse vinho para vocês em outro vídeo. É um baita vinho, é um blend de Arinto e Anton Vaz. Também tem passagem por barrica, ele tem uma certa untuosidade. Ele tem que ser servido um pouquinho mais quente que os vinhos mais leves, mais frescos, como Sauvignon, Riesling, etc. Ou também o Chardonnay barricado, também representa muito bem. Aqui eu não tenho um Chardonnay, mas trouxe aqui um Viognier. Tem muita untuosidade, ainda mais passa por madeira. Então é importante ser servido um pouquinho mais quente do que aqueles vinhos brancos mais leves, ok? Isso vai ter uma percepção de textura muito melhor em boca. Bom, agora você está se perguntando, e o rosé, né? Os vinhos rosés, está aqui, tem um exemplo. Um chileno do Vale do Leida, está aqui um rosé de Pinot Noir, que cor maravilhosa. Também deve ser servido ligeiramente fresco, eu acho, a mesma temperatura dos chardonnays barricados, dos vinhos brancos com barrica, com mais corpo. Porque o rosé, ele tem mais corpo, mas ele também tem um frescor, então ele não pode ser servido nem muito quente, nem muito gelado. Então eu acho que ligeiramente fresco, né, a denominação que a gente deu aqui, de 10 a 13, 12, 13 graus, tá muito bom aqui, tá? De 10, 11 graus aqui, tá perfeito para servir um rosé. Tá bom? Agora vamos passar para os vinhos tintos. Primeiro começando com os tintos de corpo leve. Então, vamos passar agora para os vinhos tintos, começando com os vinhos de corpo leve ou ligeiro, né, que eles falam. Temos aqui um exemplar, um Pinot Noir, reserva da Vinícola Ventisqueiro, chileno, muito bom esse Pinot Noir. Mas também pode ser um vinho da uva Gamay. Na França eles chamam de Beaujolais, que é a região, ou um Valpolicella, né? Tem muito famoso na Itália. São vinhos de corpo leve, ou um Barbera d'Asti também. São vinhos de corpo leve, vinho italiano.
Esses vinhos também devem ser servidos ligeiramente fresco, mas um pouquinho mais quente. Eles terminam no 13, servia 13, 14, até 15 graus. Eles ficam muito legais, de 13 a 15 graus Celsius. Esses vinhos têm os seus aromas e o gosto muito bacana para você experimentar. Não pode ser muito quente, senão não fica legal, porque esses vinhos têm muito frescor, tem boa acidez. Então não fica legal servir esses vinhos em temperatura muito gelada e nem muito mais quente do que isso. Então essa faixa de 13 a 15 graus fica perfeito para esses vinhos. Tá, dá um gole aqui. Vamos lá, pessoal. Próximo, vinhos tintos de corpo médio. Tá aqui, ó. Tem um exemplar aqui, alantejano, chama Monte do Pintor, um vinho que tem um frescor bacana, que vem da uva trincadeira, e tem nesse corte. Ele é um vinho de corpo médio. Corpo médio já esquenta mais um pouquinho a temperatura, a gente passa a servir eles aí na faixa dos 15 a 16 graus. 15 a 16 graus tá ótimo pra gente servir um vinho de corpo médio, que fala temperatura ambiente, mas a temperatura ambiente não tem nada a ver aqui no Brasil. Se a gente fosse servir os vinhos aqui na temperatura ambiente, a gente vai servir os vinhos a 25 graus, 23 graus, que não tem como tomar vinho nessa temperatura, vai ficar horrível os vinhos. Tem outro exemplar também, alantejano, tá aqui o Atlântico, muito legal também esse vinho, muito aroma, taninos bem bacana, macios, frutas silvestres pulando na taça, enfim, um vinho que não é muito punk, né, punch, ele fica bem na sua boca, bem equilibrado, bem mais um vinho de corpo médio, que fala mesmo. Um Merlot seria nessa categoria, um Tempranillo também, sem passagem por barrica. Vinhos jovens, a maioria dos vinhos jovens, né, Malbec, Cabernet, eles têm um corpo médio, né, você não passa muito tempo por madeira. Então se vir nessa temperatura aí de 15 a 16 graus, fica muito legal. Bom, vamos agora para a grande maioria da faixa dos vinhos, né, que eu falei antes, são vinhos tintos de corpo médio, agora vinhos encorpados. Vamos aos clássicos. Primeiro vou pegar um clássico aqui muito top. Tá aqui um Bordeaux, tá? Legítimo aqui, o Chateau Potensat do Medoc, safra 2013. Isso é um baita vinho. Esse vinho você tem que colocar ele no decanter pelo menos 1 ou 2 horas para ele melhorar os seus taninos e abrir seus aromas, porque ele é um vinho muito potente, muito potente. Então esses vinhos aqui a gente vai servir na temperatura de 16 a 18 graus. 16 a 18 graus é a faixa ideal para esses vinhos, tá? Na verdade 17, 18, né, 16, fica entre essa faixa aí de 16 a 18 graus Celsius, que fala temperatura ambiente, mas aqui no Brasil não tem nada de ambiente nisso, né? Então é essa temperatura. Vinho clássico aqui de Bordeaux, para servir nessa temperatura. E também agora um australiano, ó, a região, a vinícola Penfolds, uma vinícola muito sensacional. Aqui a gente tem um Shiraz, tá? Um Shiraz barricado, muita potência, muito punch mesmo. Um vinho que deve ser servido nessa temperatura aí de 16 a 18 graus, ok? Até o vinho que eu tô tomando aqui hoje, ó, é um vinho da Toscana, um Sangiovese com Merlot e Cabernet Sauvignon, ou seja, um vinho que tem um bom corpo também. Tá aqui, tintim, né? Ganhei na taça. Então ele está servido aqui na temperatura de 16 a 18 graus. Vou até dar um gole aqui. Baita vinho pra gente tomar inspiração para falar para vocês aí. Então tá aqui também um vinho muito bacana, um vinho tem a maioria no corte de Sangiovese, né? Os Chiantis também são bebidos na temperatura. A grande maioria dos vinhos, na verdade, são servidos na temperatura de 16 a 18 graus, isso, os vinhos tintos, claro. Bom, não menos importante, temos agora os vinhos de colheita tardia. Tá aqui, ó, um vinho de colheita tardia, né? Um vinho de sobremesa, a uva colhida tardiamente. Esses vinhos têm um teor alcoólico mais alto, tem muito dulçor, devem ser servidos na temperatura da mesma do espumante ou menos. O espumante eu falei de 6 a 8, né? Esse aqui tem que ser de 6 a 8, 6 a 8, ou 5 a 8, enfim.
bem geladinhos, tá? Para o álcool não sobressair muito, em taças menores, né? Tá aí, um vinho muito bacana aqui, ó. Esse vinho aqui da uva Semillon, um Semillon, colheita tardia. E tem também o clássico aqui, não tem o vinho do Porto, que também seria um vinho do Porto, também se enquadraria nessa faixa aí de cervilho fresco, né? Que se fala bem fresco, né? Na temperatura de 6 a 8 graus. Eu tenho aqui, ó, um vinho de Sauternes. Um Sauternes é uma região da França. E esse vinho é muito famoso. Esse vinho é um baita vinho. Um vinho tem um dulçor e uma acidez para contrabalancear. Sensacional. A gente tem um exemplar clássico aqui da região aqui, ó, de Sauternes. Esse vinho é sempre um corte de Semillon com Sauvignon Blanc. A Semillon dá o dulçor da uva, a podridão nobre que eles falam. Eles esperam a uva ficar bem desidratada, o fungo vai lá e desidrata ela para dar o dulçor. E a Sauvignon Blanc entra com acidez e dá o frescor para o vinho não ficar enjoativo. Cara, esse é um clássico, também deve ser servido fresco, de 6 a 8 graus. Então é isso, pessoal. Essa questão de temperatura é muito importante, tá? Eu tô falando aqui no vídeo, mostrando exemplos de vinhos que eu peguei aqui na minha adega, mas é muito importante você servir o vinho na temperatura certa, tá? Porque se você servir o vinho na temperatura errada, você pode ter uma experiência muito ruim, pode não gostar do vinho, pode achar que o vinho está estragado, está com algum defeito. Então, assim, o sommelier que for te servir, ou quem for estar te servindo, tem que tomar muito cuidado com a temperatura, porque ela é muito importante no vinho. Então, galera, dá logo um like aí na confiança, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que necessita desse conteúdo para aprender um pouco mais sobre vinhos. Curtem aí, compartilhem para esse conteúdo chegar a bem mais pessoas e o nosso canal dar uma crescida aí, beleza? Então é isso. Tintim, saúde, e não se esqueça, mete o saca-rolho.